E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Os terminais, também conhecidos como condutores de corrente, nas baterias desempenham um papel muito importante. Eles proporcionam contato confiável entre os terminais e os fios que vão para a bateria. Além disso, metais bastante macios, como o chumbo, são usados na fabricação dos terminais. Esse é um projeto especial que visa aumentar o grau de proteção. Quando ocorre um curto-circuito, os terminais derretem e, portanto, o contato é interrompido. Mas o metal macio tem um lado negativo. Durante a operação, o material se desgasta, perde suas características iniciais, o que leva à necessidade de reparo ou substituição completa. Todo tipo de coisa acontece com os cabos deslizantes. Eles queimam, oxidam ou simplesmente quebram. Se determinadas condições e recomendações forem observadas, é bem possível restaurar os terminais e fazê-los funcionar novamente. Portanto, é necessário saber como restaurar adequadamente os terminais da bateria e o que é necessário para isso. Quando o reparo é necessário. No total, podemos distinguir vários motivos que implicam a restauração dos terminais da bateria, uma vez que eles não desempenham mais suas funções no mesmo nível de antes. O fato de que essas falhas podem ser eliminadas com suas próprias mãos também é agradável. Quanto às causas, elas são as seguintes: mau contato com os fios. Mais frequentemente encontrado em caminhões, pois os indicadores de correntes fluidas aqui são muito mais altos. Em áreas onde há mau contato, o terminal, exposto a alta corrente, pode queimar e derreter gradualmente. Isso faz com que o terminal se quebre ou derreta. Esse problema é frequentemente observado em carros em que duas baterias são conectadas em paralelo. E o terminal de deslizamento será destruído por aquele em que a conexão é fraca. A parte inferior da bateria não está em contato com a carroceria do carro. Esse fenômeno é conhecido entre os motoristas como massa ruim. Se o contato com a massa for fraco, o positivo começará a superaquecer e queimar ativamente. Essa é uma indicação direta para reparo. Danos mecânicos. Mecanicamente, os terminais podem ser danificados e deformados por vários motivos. Na maioria das vezes, a culpa é dos próprios motoristas. Ao instalar a bateria e conectar os terminais, eles precisam ser apertados. Duvidando da forca da conexão, algumas pessoas começam a aplicar muita forca. Por causa disso, o contato só piora, pois o metal macio do cabo de corrente é simplesmente destruído. Como alternativa, a bateria pode não estar firmemente presa sob o capo, a barra de fixação pode não estar apertada ou pode ter sido esquecida. A bateria salta de seu assento quando sofre um solavanco, e os terminais simplesmente não conseguem suportar tal carga. Há uma violação da integridade com todas as consequências decorrentes. Curto-circuito. Outra causa provável. Nesse caso, a corrente gerada por um curto-circuito pode derreter instantaneamente o terminal de chumbo sem nenhum problema. Independentemente da causa, se os terminais estiverem danificados, eles precisam ser consertados ou substituídos. Métodos de reparo. Alguns motoristas acreditam que, se os pinos deslizantes estiverem deformados, a única opção para resolver o problema seria a substituição. Leia também tudo o que você precisa saber sobre a conversão de um motor a diesel para gasolina, mas você não deve se apressar em substituí-los. Às vezes, ainda é possível restaurar os terminais. Há várias opções de como você pode restaurar os terminais da bateria com suas próprias mãos. Derreter chumbo e estanho. O metal dos terminais deve ser derretido em um recipiente de metal previamente preparado. Um molde feito com base em uma bateria de dedo é suficiente. Os terminais e a área ao redor deles devem ser limpos. Derreta o metal e despeje-o no molde. Prendendo a peça de trabalho com um alicate, o excesso é removido. Esse método é adequado se o terminal inteiro estiver queimado. Se o desenho caiu da bateria, o segundo método de restauração é adequado. Para fazer isso,
O terminal deve ser fundido com chumbo usando uma haste de bateria de sal. A caixa será usada como molde. Será necessário um ferro de solda. O método é adequado como um reparo urgente. Mas também há situações em que a recuperação não é uma questão. Nesse caso, a única maneira de sair da situação será a substituição exclusiva. Como substituir os terminais? Substitua somente após desconectar a bateria do veículo. E, para isso, seguindo a regra de ouro, primeiro desconecte o terminal negativo e depois o positivo. Antes de trocar os terminais, é necessário certificar-se de que tudo está bem com os cabos da própria bateria e de que não há reclamações sobre a condição dos fios. As opções de terminais de substituição são mais do que suficientes, o que simplifica muito a compra de peças para reparo. Ao selecionar novos terminais, deve-se prestar atenção a esses pontos. O tamanho deve corresponder estritamente aos eletrodos, condutores, da bateria. Caso contrário, eles não poderão ser apertados corretamente e com firmeza. Os terminais cairão facilmente e a menor vibração romper o contato, o que levará a certos problemas de funcionamento. Também é importante verificar se o diâmetro do furo do terminal é adequado para a conexão com os fios de alta tensão. A fixação deve ser a mais firme e forte possível. Os materiais usados também desempenham um papel importante. Basicamente, os terminais são feitos com base no chumbo. O ideal é escolher os mesmos terminais que foram usados anteriormente. As alternativas são cobre e latão. Mas esses coletores de corrente serão mais caros. Às vezes, o ideal é comprar um conjunto pronto, que consiste em um par de terminais de 2 fios de alta tensão. Mas sua instalação requer mais habilidades e competências. Nesse caso, é melhor procurar ajuda de profissionais especializados. Medidas preventivas. É justo dizer que a melhor proteção contra a restauração e a substituição dos terminais da bateria e a sua prevenção em tempo hábil. Se falarmos de fontes de alimentação que podem ser reparadas, elas geralmente provocam descarga de eletrolitos por meio de microfuros. Na caixa e nos locais onde os cabos, eletrodos, saem da caixa da bateria. A água e o ácido sulfúrico no eletrólito destroem gradualmente os terminais e os fios, rompendo o contato, causando curtos-circuitos e outros problemas. A perturbação do contato se deve, em grande parte, à formação de óxidos. Leia também: conexão e ajuste do computador de bordo do carro para evitar reparos complicados e restauração igualmente complicada. Dos terminais da bateria, é necessário eliminar a oxidação e usar lubrificantes protetores a tempo de evitar processos de oxidação. Os motoristas que aderem aos princípios de cuidados com os carros da era soviética geralmente usam litol, solidol e vaselina técnica como lubrificante. Mas, na realidade, os modernos lubrificantes de bateria são muito mais eficientes, fáceis de usar, duráveis e confiáveis. E por isso que vale a pena priorizar os lubrificantes tópicos. A maioria deles tem uma forma conveniente de liberação, o que simplifica muito a aplicação sem a necessidade de sujar as mãos e emitir odores desagradáveis após a prevenção da bateria. Entretanto, a medida preventiva mais importante é a remoção de óxidos das superfícies dos eletrodos e dos próprios terminais. Vários métodos podem ser usados aqui: lixa. Na verdade, ela deve ser usada em casos extremos, quando os óxidos são realmente muito persistentes e métodos mais suaves não ajudam. Somente lixas de granulação fina são usadas. Trapos úmidos. Em termos de eficiência, essa é a opção mais fraca, mas, ao mesmo tempo, a mais segura. Basta que o motorista molhe um pano limpo, torca-o bem, aplicando uma certa forca, limpe as áreas problemáticas. Produtos químicos especializados para automóveis. Nas lojas de automóveis, é possível encontrar produtos cuja função é limpar contatos e terminais. Na maioria das vezes, são latas de aerossol. O preço é bastante variado. E, nesse caso, a eficácia da autoquímica não é particularmente superior à da solução, que pode ser facilmente preparada em casa, quase de graça. Solução de soda. Os óxidos aparecem como resultado da chegada do eletrólito à superfície. O eletrólito, como você sabe,
e uma mistura de água destilada e ácido. Não é difícil lavar a água. Mas o ácido precisa ser neutralizado. Todos se lembram do curso de química da escola que o ácido é neutralizado pelo álcali. A soda é um excelente exemplo de álcali, que é fácil de encontrar em casa ou comprar na loja mais próxima. Para preparar a solução, você precisa misturar água morna com bicarbonato de sódio em uma proporção de 10:1. O que categoricamente não vale a pena usar são escovas de metal, facas afiadas e outros objetos semelhantes. Esse abrasivo remove a camada de metal, provoca a formação de rachaduras e prejudica a qualidade do contato. E isso pode não ser visualmente perceptível. Portanto, é melhor fazer uma solução de bicarbonato de sódio, tratar os terminais com ela, usando um pano limpo, e depois secar tudo. Não há nada de complicado na manutenção preventiva dos terminais da bateria. Entretanto, esses procedimentos devem ser realizados regularmente para manter a bateria em condições ideais. Até mesmo a limpeza elementar da sujeira da caixa é muito útil, reduzindo a corrente de autodescarga. E assim concluímos nosso guia sobre como restaurar o terminal da bateria com suas próprias mãos. Esperamos que as instruções tenham sido claras e úteis para você. Lembre-se de sempre tomar precauções ao lidar com componentes elétricos e, se necessário, consulte um profissional. Com um pouco de paciência e cuidado, você pode prolongar a vida útil da sua bateria e garantir um melhor desempenho. Obrigado por assistir e até a próxima!